Bem-vindos ao meu podcast, O que a Ciência Diz, onde convido amigos para falar de saúde e mudança de estilo de vida. Meu nome é Eduardo Howen, sou nutrólogo e médico de esporte e cofundador da LIT. Hoje é um episódio muito interessante onde convidamos a doutora Beatriz, a Bia, da LIT. Bia, seja muito bem-vinda ao meu podcast. É um prazer imenso receber você e gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória, como você chegou até a LIT. Por favor, Bia, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Edu. É muito bom estar aqui com você, é uma honra falar sempre com você sobre saúde, sobre medicina, sobre estilo de vida e, acima de tudo, sobre ciência. Eu cheguei até a LIT através da Débora, que também trabalha na LIT, ela é médica que trabalha com a gente. Nós fizemos a mesma pós-graduação em nutrologia e ela convidou, né, pesquisou ali pelo nosso grupo do WhatsApp, nós tínhamos na pós-graduação, que na época ficou em um esquema híbrido, que foi logo após a pandemia, e ela falou que estava trabalhando numa startup, quem teria o interesse. E na ocasião eu não toquei que era uma entrevista de emprego, assim, eu falei: deve ser um bate-papo". Acho que nós médicos, nós somos, não sei, muito centrados ali, né, no hospital, no consultório. Então a startup era um mundo novo, eu na verdade não sabia nem que era uma startup, para ser bem sincera. E aí eu topei conversar com ela, a gente fez uma call, né, conversamos online, e aí eu fiquei super interessada, acho que na semana seguinte eu fui até o seu instituto, o Instituto Howen, para assistir enfim, acompanhar uma consulta, tinham outras pessoas da LIT lá, de desenvolvimento de produto e tecnologia, então teve uma reunião também naquele dia. E aí eu fiquei encantada, porque eu realmente vi como que eu utilizaria a nutrologia, de verdade, assim. Então eu adorei, assim, foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Foi muito legal, eu lembro como se fosse hoje. A Bia foi conhecer o consultório e a gente conversou bastante. E é muito interessante, né, Bia, para os médicos, né, quando se faz uma pós-graduação, quando faz uma residência, é, como é que é o trabalho na prática, né? Porque ali a gente está numa sala de aula, a gente está aprendendo sobre condutas, mas e como é que é a relação com o paciente, né? Como é que eu converso com esse paciente? Como eu tiro a dor desse paciente? Como eu me portar? Então, tudo isso aí, não existe nenhuma escola que ensina, né? Mas sim esse atendimento médico-paciente, o tempo que você passa fazendo isso. E quando vocês fazem um treinamento no consultório, é nada mais do que eu transmitir esse conhecimento de muitos anos na prática para vocês, ou seja, muitas vezes a gente tem medo, né, de conversar com o paciente, a gente às vezes não sabe nem como se comportar, porque muitas vezes a gente tem dúvidas no diagnóstico, né? Como transparecer isso, como comunicar isso para o paciente? Olha, eu não sei sobre isso, eu vou estudar sobre aquilo. Então, acho que foi muito importante essa relação aluna da pós-graduação do Hospital Albert Einstein de neurologia para uma médica muito bem formada atendendo pacientes da LIT. A LIT é Sim. uma startup brasileira de health tech, onde eu sou cofundador junto com o Fernando Vilela. Nasceu de um relacionamento médico-paciente, onde o Fernando Vilela iniciou como um paciente meu, perdeu 28 quilos, e ele, como ele veio desse mundo de startup, que para nós médicos é muito diferente, né, Bia? O Sim. Fernando, durante as consultas, ele falava muito: Howie, por que que você não faz isso de uma forma escalável? Por que que você não cria algo para atender mais pessoas? Eu falei: olha, Fernando, médico não tem essa formação, a gente é muito um paciente de cada vez, a gente tem que ver o paciente, tem que estar na nossa frente. E aí o Fernando foi me trazendo informações do mundo inteiro, Índia, Estados Unidos, é, os outros países onde tinha já um atendimento de mudança de estilo de vida, já tinha um atendimento de uma forma escalável, né? Então pela internet, e que é onde ainda era uma zona cinzenta de será que
a consulta online vai poder acontecer? Será que a consulta online vai continuar porque foi uma exceção durante a pandemia? E mais uma vez, como todas as startups, aprendemos que sim, né? A tecnologia veio aqui para ajudar nós médicos. E nada como, às vezes, uma pandemia que acelera isso por muitos anos, viu-se que realmente é eficaz. E dessa forma, tudo que o Fernando trazia para mim nas consultas ficou muito claro. Ficou claro que sim, nós podemos, através da internet, ajudar mais pessoas e com recursos de tecnologia, dar superpoderes para os médicos, para que eles consigam atender mais pacientes de uma forma até melhor do que nós pessoalmente. Porque imagina, Bia, você como coordenadora da equipe médica da Lite, quando você já passou por várias etapas da startup, que é uma empresa que cresce dia a dia, quanto que a gente consegue ajudar o paciente? Quanto que a gente usa hoje de tecnologia? Nós médicos não temos essa formação. E na LIT você teve essa oportunidade. E reforço aqui, parabenizando você, a capacidade Obrigada. de adaptação, né? Porque eu também tive que aprender tudo sobre tecnologia. Hoje, no meu momento livre, estou estudando inteligência artificial, então a gente já aplica isso na LIT. E isso foi uma oportunidade muito grande para nosso crescimento profissional, não só na área médica, mas na área de tecnologia. E hoje eu posso dizer que nós somos muito felizes de poder ajudar muitas pessoas. E, Bia, eu queria que você contasse um pouquinho, por que você acha que os pacientes procuram a LIT? Pelo Acho que pelo acesso em si, acho que pela facilidade, né, da gente conseguir unir, eu falo que a gente une na palma da mão tudo que a pessoa precisa para a jornada dela de mudança de estilo de vida. Seja para emagrecimento, melhorar a relação com a alimentação, performance no esporte, ganho de massa muscular, enfim, qualquer mudança que a pessoa almeja, a gente consegue através de dados, né, como você falou, através da tecnologia, da nossa bioimpedância, fazer tudo isso sem que a pessoa tenha que se deslocar da casa dela, pegar trânsito, fazer com que o médico dela fale com o nutricionista. A gente tem também as ciências comportamentais, né? Então, nossos cientistas comportamentais, eles trabalham muito em cima de estratégias para mudança de comportamento. Acho que isso é um grande diferencial nosso também. E como equipe, apesar de ser coordenadora aí do time médico, somos um time de saúde único. Então, a gente fala a mesma língua, né? A gente fala a língua do Edu. A gente trouxe todo o seu ensinamento para todo o time. Então, a gente tem também essa unificação de cuidado com o cliente. Ele não fica ali sendo visto em partes, né? Então, acho que é bem por conta disso que a gente consegue juntar ali, sem a pessoa sair de casa, no celular. E você falou sobre escalar, né? Sobre unir a tecnologia do que eu faço, quando o Fernando passava com você. Mas eu lembro que logo nas primeiras consultas, você sempre ia lá entregar o seu cartãozinho e falava, olha, aqui ó, meu telefone. Qualquer coisa, qualquer dia, você me manda mensagem. Telefone pessoal, você pode me mandar mensagem que eu vou responder. Também, quando a gente estava falando de alguma outra coisa, algum outro caso, você falava de algum outro paciente, aí você lembrava, você pegava o celular e mandava um áudio. Falava, fulano, como é que foi tal coisa? Então, isso tem muito da tecnologia, e eu acho que a gente tem muito a escalar e a ganhar com isso, mas tem a segurança também desse início científico, médico e o cuidado humano ali. Então, a gente treina, né, falando de inteligência artificial, tem as inteligências de machine learning. Então, a gente está treinando isso, né? A gente faz isso muito até que a inteligência artificial vá replicando isso e ajude na nossa assistência. Então, acho que é algo bem, bem completo. Eu acho que a LIT, né, Bia, se a gente for definir assim, é uma health tech que coloca o paciente no centro do mundo, sabe? O que importa é o paciente. Isso é Então, o verdade. médico, o cientista comportamental, o nutricionista, todos
tem a mesma linguagem. Qual é? Preciso ajudar essa pessoa que me procurou. E quando a gente coloca todo mundo disponível para ajudar essa pessoa, ou seja, uma dúvida que ela tenha mais simples que ela acha, pode ser que, se ela fizer errado, atrapalha todo o processo. Então, Bia, e na LIT a gente tem pessoas reais, cuidam de pessoas. Nós temos tecnologia que ajuda essas pessoas que cuidam de pessoas a cuidar de uma melhor forma e mais eficaz. E também, como nós temos equipamentos, que é o Machine Learning, e nós temos hoje uma bioimpedância que o paciente recebe em casa, quem não conhece a LIT, o paciente recebe a LIT Box, que é uma caixa onde tem uma balança de pesar comida, uma balança de bioimpedância, uma fita métrica, e com essa tecnologia da bioimpedância ligada a um aplicativo da LIT, nós temos informação real time do peso desse paciente. Então, o paciente hoje, nós estamos em 192 cidades, em qualquer lugar do Brasil que a pessoa se pesar, a gente recebe da mesma hora essa pesagem. E do mundo, Então, né? Do que a gente tem paciente nos Estados Unidos, Portugal, eu acho que já tem Tailândia. 11 países. Sim. Acho que a última vez, acho que era São 11. 11 países, países. vamos lá. 11 países. Isso é muito legal, ou seja, não existe mais hoje barreira. A LIT, ela quebrou a barreira de uma pessoa que queria passar com o Dr. Eduardo em São Paulo, ver a agenda, ver o avião, ver o custo disso tudo. Dessa forma, a gente conseguiu democratizar o atendimento a uma saúde com qualidade, porque a LIT, de raiz, né, de DNA, é um atendimento de medicina baseado em ciência, né? Então, esse eu acho que é o principal. Mas, Bia, conta um pouquinho para nós. É muito comum, né? É muito difícil, né? A gente tem paciente que quer emagrecer, né? Que eu acho que a maior parte dos pacientes querem emagrecer. Sim. Conta um pouco, assim, para quem está nos assistindo aqui, ouvindo a gente. é, Dá para fazer meia boca, assim? Vou fazendo. Como é que é, assim, para ter resultado? O que eu preciso, assim? Acima de tudo, a gente precisa direcionar o nosso corpo, né? Se a gente tá ali fazendo algo que é mais ou menos meia boca, um dia o corpo entende que é para seguir o caminho, vamos supor. Um dia entende que é para emagrecer. O outro dia, se eu vou lá, um exemplo clássico, bebo bebida alcoólica, eu posso invalidar aquilo que eu fiz. Tem até um desenho, né, que a gente aprende, que eu foi chocada a primeira vez que eu li. Que você desenha, geralmente nas consultas, eu faço, enfim, mostrando com as mãos, que você tá ali num ponto, imagina que você tá aqui, você começa a seguir uma estratégia e você sai dela. Você começa a seguir e você sai dela. Imagina que você fica aqui. Então você se esforçou, você mudou, aí você vai e volta pro início. Então a gente precisa de dar esse tempo para o nosso corpo, que ele precisa disso, não adianta a gente tentar assim de outra forma, que é a constância. Então, com a constância, a gente consegue acumular esse tempo, esse período que a gente sai daqui e vem para cá. Então, isso é o que é relevante. E existem pessoas que questionam, né? E se eu fizer tudo certinho, tem muito disso ainda, né? Do que é certo, que é errado, o que pode, o que não pode, durante a semana, e no final de semana eu tenho, né, a refeição livre. Muitas das vezes a pessoa vai invalidar aquilo que ela fez. Então, isso a gente deixa sempre muito claro. Isso é importante ser falado. Isso no início, você falou, às vezes as pessoas têm um receio, né? O profissional de saúde tem um receio de falar isso para a pessoa que busca ajuda, para o paciente. Mas a gente tem que falar, porque senão a pessoa ela acha que ela tá fazendo tudo certo, que ela tá indo bem, depois ela vai sair no final de semana e aí ela se culpa e fica frustrada e não sai no lugar. Então, a constância é que vai fazer a gente ter a mudança, ter o emagrecimento, né? Que a gente tá falando aí de perda de peso. Então, fazer meia boca Não dá certo. não vai, não vai dar certo, assim.
Claro que existem casos e casos, né? As ciências do comportamento falam muito, que são as fases de ação, né? Às vezes é uma pessoa que está em pré-contemplação, então ela precisa primeiro entender daquele conhecimento, da prova. Então ela pode ir por um caminho, mas ela vai avançar quando ela segue com constância. Isso aí é. E eu falo para todo mundo, às vezes as pessoas acham que é uma tarefa fácil para nós médicos, né? Eu falo para o paciente todo dia, olha, eu nunca vou te julgar, sempre eu vou te ajudar, tá? E aí dessa forma dizendo o quê? O que eu vou trazer são os conhecimentos técnicos, científicos, para te ajudar. Então, quando você quer fazer uma perda de peso, é muito importante a constância, né? E, por exemplo, por que que nosso organismo, as pessoas geralmente ficam com o mesmo peso? Ó, nossa, eu peso, doutor, 90 quilos há 10 anos. Você pesa comida? Não, não pesa comida, doutor. Mas como é que você é tão capacitado assim ao ponto de sempre estar com 90 quilos? É porque o organismo, ele quer ficar naquele lugar. Então, se você pega aquela semana que você come menos, você se cuida durante a semana, no final de semana você come mais e vai ficar no mesmo lugar. Então, quando você quer perder peso, tem que ter processo, tem que ter disciplina, uma constância para que a gente consiga fazer algo por um período para criar um déficit para que a gente consiga perder peso. Isso é chato, isso gera estresse. Então, por isso que nós temos que estar dando conforto, temos que estar dando informação, temos que estar usando a tecnologia para guiar esse paciente, para criar processos que essa etapa de perda de peso seja eficaz. Depois, se tiver num peso mais adequado, a gente conseguir manter aquele peso é mais fácil. Agora, baixar de peso, realmente a gente tem que usar muita tecnologia, muito ativamente a gente falar com o paciente, mostrar para ele que muitas vezes ele mesmo já chega, olha, doutor, é verdade, eu estou de regime já há 3 meses antes de vir aqui, eu não saio do lugar, e eu faço tudo certinho. Ah, não, sábado, domingo eu como minha pizza, tomo meu vinho e tal. Então aí o paciente ele já traz um aprendizado também. E cabe a nós, maior parte do tempo, confrontar o paciente. Cabe a gente o tempo todo apontar onde está o erro, apontar onde que ele tá, onde que está a falha. Isso gera o quê? Estresse, né? Mas um estresse que o paciente se sente o quê? Seguro, porque tem propriedade do que a gente está falando, ele começa a ver resultado, realmente ele entende que aquilo que a gente falou realmente funciona, e é dessa forma cria um vínculo muito legal, que é hoje o que a gente tem dentro dos pacientes da LIT, essa relação com a equipe de saúde. Né? Muitos pacientes nossos, quando a gente faz os feedbacks, é assim, nossa, eu tenho uma equipe de saúde no meu bolso. Quando eu preciso alguma coisa deles, eu estou sempre com eles. Ô Bia, conta um pouquinho para mim quando você né, saiu ali do trabalho com o paciente no hospital e de repente você se vê numa nova jornada dentro de uma startup, cuidando de médicos, cuidando de pacientes. É, você, como é que você assim conseguiu evoluir tanto assim? Quando foi que você se apaixonou ali pelo que você faz? Quando foi que você entendeu que, nossa, eu preciso fazer mais do que eu aprendi como médica e preciso aprender sobre tecnologia, preciso entender sobre coordenação de pessoas, preciso criar processos de treinamento, processo de avaliação de treinamento. Que foi essa mudança, assim? É, acho que quando você foi falando, né, as características e, enfim, todas as coisas, algumas das coisas que a gente faz dentro da LIT, acho que o que me encheu os olhos foi realmente a capacidade que todo esse ecossistema permite que a gente tenha de ajudar as pessoas, né? Porque eu, de formação inicial como cirurgiã, eu ia muito na parte ali que já tinha obesidade instalada, já ia para uma bariátrica, já era algo que não tinha uma prevenção mais. E aí a gente ficava de mãos atadas, sobre o que fazer. E
trabalhando na Lite, trabalhando em startup, vendo esse processo, né, de uma pessoa que ela entra nessa jornada, ela topa de fato ali fazer as escolhas alimentares, iniciar uma rotina de exercício, ela tá ali presente, ela tem resultado que vai além do número, né? Não só do peso, da composição corporal, mas também do dia a dia com relação à disposição, autoestima, o relacionamento com as pessoas, o relacionamento interpessoal. Então, tudo isso traz muito benefício. E é contagiante, sabe? Na Lite a gente tem várias comunidades. Então você vê essa troca entre os nossos clientes e você vê tudo isso florescendo e proliferando, que isso te dá o gás de você falar, não, a gente precisa fazer com que isso atinja mais pessoas. E aí vem toda a ideia, então, do treinamento. Como que a gente vai... Como que seremos, né? Vários Edus. Então, como que a gente consegue replicar tudo isso, manter a nossa qualidade de atendimento, os nossos protocolos, as nossas estratégias, e vai também além da parte clínica, porque entra também a parte administrativa, né? Então, crescem clientes, quantos profissionais de saúde a gente vai precisar para atender esses clientes? Também a administração de equipe, né? A coleta de feedbacks, os ajustes de carga horária. Então, eu sempre gostei de fazer mais de uma coisa. Então, acho que isso também vai gerando um pouco mais de criatividade, de conhecimento. Enfim, eu gosto bastante. Acho que a saúde só tem a ganhar com a inovação. Né, igual você falou, o ser humano ele vai adquirir superpoderes para cuidar aí um do outro. E vou te falar, Bia, nós vivemos numa época que tem a dieta da lua, a dieta dos pontinhos, a dieta da banana, sopa da banana verde, da casca da banana Tem, verde. Então tem verdade. tantas coisas, né? E esse tanto de informação que as pessoas recebem é uma dor muito grande, né? Se você andar numa praça, quase todo mundo que está andando ali está falando, você cruza ali com a pessoa que você está andando ali, ou no mesmo sentido, sentido contrário. Ah, não, eu perdi tantos quilos. Ah, estou numa dieta, estou fazendo tal coisa. Para mim é tão difícil quando eu estou andando numa praça e eu fico ouvindo essas coisas, eu quero falar com o paciente. Não, não vem aqui, deixa eu te ajudar. Não, não, esquece isso que você está É, fazendo. E aí, por quê? Porque 92% das informações sobre dieta, saúde na internet estão erradas. Então, a fonte de conhecimento é muito ruim. É por isso que o meu sonho com a Lite é da gente ser uma referência. Quando a pessoa for falar de alimentação, quando for falar mudança de estilo de vida, ter a gente como referência. Não, deixa eu ver o que o pessoal da Lite fala sobre o suco da banana verde. Deixa eu ver o que o pessoal da Lite está falando sobre isso. Isso é muito legal, né, Bia? O que você vê hoje, os nossos resultados, assim, quando você se formou, né? Imagino que quando você se formou, virou cirurgiã ali, né? A gente já vai mais muito no tratamento e muitas vezes a gente meio que pula etapas, né? Por exemplo, um paciente que está com a pressão alta, dá o captopril. Um paciente que está com diabetes, toma lá o Glifaz. Um paciente que está com uma dor, já dá lá um anti-inflamatório. E a gente acaba esquecendo de acreditar no ser humano, né? Que eu brinco que é a primeira página do livro. O paciente está com a pressão alta, como é que está o peso desse paciente? Como é que está o sal da comida desse paciente? Você fez esse trabalho de casa antes? Você diminuiu o peso dele, né? Você tirou o sal, diminuiu o sal da alimentação dele? Então, vamos trabalhar isso? E essa glicemia? Ele está comendo muita farinha? Está comendo muito açúcar? Então, a LIT é o trabalho que muitas vezes foi negligenciado, que ler a primeira página do livro. Mudança de estilo de vida, acreditar no ser humano como uma pessoa que a gente consegue mudar. E com esses processos dentro da LIT a gente consegue fazer isso. Conta um pouco, assim, quando você veio ali para a prática,
tá vendo os resultados que você está tendo os pacientes da LIT, quanto gratificante é você ver o que muitas vezes a gente viu aquele paciente que a gente ia ter que fazer uma bariátrica e a gente conseguiu emagrecer. Como é que é essa experiência sua com os resultados que a gente tem na É, LIT? sem palavras, assim, porque é algo realmente muito, muito gratificante. É, não que, enfim, a cirurgia bariátrica seja a última opção ou fim. Acho que ela existe, é uma opção de tratamento, mas ela não invalida a necessidade da mudança do estilo de vida. Assim como o tratamento de qualquer outra doença crônica, que tem sim os seus medicamentos, né? Diabetes, hipertensão, mas que não é só o remédio, ou não é só a cirurgia. Então tem que fazer todo esse sistema, né? Toda essa mudança. É endereçar os 6 pilares da medicina do estilo de vida para que isso esteja presente no cotidiano dessa pessoa. Então, ver, estar presente na jornada de uma pessoa que ela tinha tanta dificuldade, que ela foi oprimida, né, pelo próprio sistema, né? Às vezes o peso que é de você precisar emagrecer, às vezes para vários médicos, e que culpam ou só falam, ah, não, é por causa do seu peso. Ah, você vai fulano, tem que perder peso. Ah, tem que perder peso. E a pessoa, ela entra aquele desespero de, então, eu preciso perder peso rápido, né? E aí que começa essa história, né, das promessas. Só que a gente não ganha o peso de uma hora para outra. A gente não vai perder ele também de uma hora para outra. Então, acho que nós somos muito imediatistas para muitas coisas, e por isso que a gente enfrenta essa dificuldade, eu acho, hoje em dia, de que tem um caminho, né? A gente estuda isso, a gente sabe qual é esse caminho, mas ele precisa ser percorrido. Ele não vai ser simplesmente ali uma medicação, uma virada de chave de um dia. Então, é acompanhar o indivíduo que ele se encontra ali, que ele passa, né, do ponto A, vai para o ponto B, e ele consegue aqui navegar depois em águas tranquilas, de forma calma. Isso aí é muito gratificante e faz tudo aí valer a pena. E conta um pouco, é, quando a gente fala de desfecho clínico, explica para o pessoal aqui do podcast o que é o desfecho clínico, quanto que a gente loucamente a gente cuida desse desfecho clínico. Explica o que é importante para nós. Conta um pouquinho desse trabalho seu, que eu sei que você está fazendo um trabalho maravilhoso aí para a Nosso gente desfecho. garantir Sim, o desfecho acho que clínico. vale passar. Eu sempre falo que a gente tem que entender o significado das coisas, né? Então, o desfecho, ele está relacionado ao resultado. O desfecho clínico é o resultado que você vai obter com uma intervenção clínica, né? Um tratamento. No caso da NIT, é o nosso combinado ali, né? Esse compilado de áreas, tanto médica, nutricional, comportamental. Então, todas as estratégias que a gente utiliza, a gente busca com isso ter um desfecho, ter um resultado. Não somente pontual, como também um resultado de manutenção. Então, por isso que a gente avalia os resultados de curto, médio e longo prazo. Porque, principalmente falando aí em perda de peso, né, muitas pessoas que estão assistindo a gente acreditam que tem esse receio ou conhecimento ou já passaram por, por uma recidiva, né? O que chamam aí de reganho de peso depois de uma perda. Então, acompanhar também a manutenção é um resultado. Você perder peso e manter o peso perdido é um tipo de desfecho. Então, através de várias variáveis, você pode ter um desfecho em relação à redução do peso, né? Na literatura, você perder 5% do peso em 6 meses é um bom desfecho. Você passar por uma perda de 5% do seu peso mais alto, né? O maior peso que você já teve na vida adulta. 5%, reduzir 10%, reduzir 15%. Existe um conceito aí recente sobre obesidade controlada, que às vezes a pessoa vai estar no IMC ainda de obesidade, mas ela teve um desfecho bom considerando que ela reduziu até o momento ali 15% do peso dela.
E aí, bom, vai perder mais, não vai? Isso, cada caso é um caso. Mas só para exemplificar, né, que tem existem esses números do 5, 10, 15%. E é o que a gente atinge, né? A gente tem ali o nosso grupo de pesquisa da elite, nós temos estatísticos, temos pesquisadores que, né, fazem esse trabalho de toda essa análise. E a gente hoje tem um desfecho, sim, que é favorável. A gente consegue alcançar a perda de peso, mas a gente quer sempre melhorar, né? Então, estamos aí sempre olhando o que a gente pode ajustar, qual o desenvolvimento tecnológico, qual mudança que a gente pode fazer no caminho, na jornada desses clientes, para que eles se engajem mais, que eles consigam mudar o estilo de vida. E também existem outros parâmetros, né? Não somente o resultado de peso, como eu falei, mas dados subjetivos. Então, melhora na disposição, no sono, no hábito intestinal. Então, tudo isso também é considerado um desfecho clínico. Falando de desfecho clínico, e aquele paciente que começou bem, a gente está cuidando dele, de repente esse paciente para de pesar, ou esse paciente começa a ganhar peso. Como é que a LIT, primeiro, como é que a LIT vê isso? E o que a equipe toda da LIT faz para ajudar esse paciente, que, como a gente sabe, obesidade é uma doença crônica de difícil controle, que a gente tem que ter as mudanças uma vida toda. Como é que a gente detecta isso, Bia? Como é que você, que cuida de vários Hoje a gente pacientes, tem, consegue foi perceber isso? desenvolvido com o produto de tecnologia, a nossa Honda, a gente chama de Honda. Nós temos um sistema, nós médicos profissionais de saúde chamamos de frontline eletrônico. E aí a gente, através dele, nós fazemos, nós recebemos, né, a pesagem, que todo cliente tem a bioimpedância em casa, assim que ele se pesa, isso é diretamente para o nosso aplicativo, isso vai para a informação do prontuário dele. Então, toda a curva de tendência em relação ao peso, gordura, músculo, enfim, a gente tem lá. E o sistema nos avisa quando isso sai do esperado. Então, vamos supor que é uma pessoa que tem indicação de perder peso. Quando ela está perdendo peso, está indo para o caminho esperado. A partir do momento que ela tem uma pesagem que é contra, né, está fora desse fluxo, o sistema sinaliza. E cada cliente da Elite tem um grupo do WhatsApp que é só dele com o time de saúde dele. Então, ele é o médico, o nutricionista e o cientista comportamental. E aí a gente chama esse paciente, a gente busca, faz esse cuidado proativo, né? De o que aconteceu? Será que eu voltei de uma viagem? Ou, enfim, será que foi alguma coisa pontual? Ou que realmente tem alguma dificuldade ali? Então, além disso, a gente também recebe outras informações, né? Que através de respostas que a pessoa imputa ali no aplicativo, relacionadas, por exemplo, ao humor, intestino, sono. Então, quando a gente vê, a gente consegue linkar, né? Às vezes, uma piora do peso com a piora do sono e uma piora do hábito intestinal. Então, a gente também tem essas informações para que facilite o raciocínio clínico do profissional de saúde que vai entrar em contato com o cliente. Se necessário, a gente agenda uma consulta, Olha que legal. a gente manda áudio. E é isso, então dá tudo certo. Ou seja, vocês com superpoderes para diagnosticar uma mudança de caminho, de tendência, né? Muito legal. E, Bia, e esses pacientes que procuram a LIT para. Ah, eu já estou no meu peso, eu emagreci, eu quero performar. Eu estou correndo, entrei numa empresa de corrida, estou fazendo 10 quilômetros, eu quero fazer minha primeira meia maratona. A LIT Sabe que a gente consegue tem ajudar uma essas pessoas também? comunidade, né, de corredores da Elite. Nós já tivemos 2 edições presenciais e que funcionou online também. Então, tiveram edições em São Paulo, no Rio, em alguns estados brasileiros. Então, nós temos aí clientes que gostam de correr
E sim, também conseguimos atender essa população. A alimentação, se a gente for parar para pensar, não inventou ali sei lá, um vegetal novo, alguma coisa nova. Eu não declaro, porque eu tô falando exatamente o que ele fala. Então, é comida. Agora, como que você vai distribuir essa comida, nessa alimentação para o indivíduo vai depender, né? Que é o que a gente usa aqui falando da parte científica, que é o intuito aqui também desse podcast, que são as leis de Pedro Escudeiro, que são as leis que regem a alimentação. Então, a gente tem ali uma pessoa que ela tem uma boa composição corporal e ela quer ela vai performar, ela quer correr bem. Então, a gente precisa adequar a alimentação, ver as quantidades. Então, a quantidade que essa pessoa vai comer, a qualidade do que ela vai comer, se é proteína, carboidrato, gordura, a harmonia disso tudo. Então, distribuir isso no dia a dia, na planilha de treino dela, e isso vai estar adequado para aquele objetivo. A gente faz isso através do que a gente acha? Não, a gente faz isso através do que a gente estuda. Então, quando a gente vê sabe, né, as predisposições genéticas do ser humano absorver, digerir os macronutrientes, nós vamos implementar as estratégias de teste para essa pessoa, aquela que ela for melhor, a gente vai cada vez mais adaptando e ajustando para os momentos de vida dela. Então, tanto é uma pessoa que quer correr, outro clássico também que gera dúvida quero aprender a comer, quero melhorar minha qualidade de vida. Eu preciso fazer uma dieta para isso? Você precisa entender qual o padrão alimentar. Eu falo que desde quando a gente inicia a introdução alimentar no nosso crescimento e desenvolvimento, nós temos dietas, né? É um padrão que a gente vai seguindo. Então, as pessoas às vezes têm um receio, né? O medo da palavra dieta, mas nada mais é do que uma combinação ali de fatores nutricionais, de alimentos que é ajustado e você vai ter que testar para ver como que aquilo funciona. Então a gente não pode só, eu acho que porque eu gosto disso e daquilo outro, eu vou funcionar assim. Não, vamos testar. Vamos primeiro, lembra, você hoje está numa posição, num ponto que você quer melhorar a sua qualidade de vida. Então você quer sair daqui e vir para cá. O caminho, ele precisa ser percorrido. Então, isso é importante. Eu falo que muito ir na explicação de acordo com a dor da pessoa, com o objetivo dela, para que não fique esse pensamento de que é uma restrição ou uma dieta, enfim, porque quando faz sentido, não é restrição, é estratégia. Então, acho que isso é importante assim, de ser falado. E tem na LIT suplementação, E, Bia, sim, de acordo para esses com atletas? a necessidade de cada, obviamente, dependendo do tipo de esporte que a pessoa pratica também. Se ela vai fazer uma corrida, existe um preparo que a gente inicia ali uma semana antes, que também leva em conta qual é a alimentação de base dessa pessoa. Mas eu falo que são os suplementos que a gente estuda mesmo, não é um suplemento, o pozinho da LIT, é o comprimido da LIT. Não, a gente usa aquilo que a gente sabe que funciona e adequa para magnetias. Muito bom. Então, nós falamos das pessoas que queriam perder peso, né, pacientes com obesidade, sobrepeso, né, querem melhorar um pouco isso. Falamos sobre os atletas que muitas vezes a gente tem que adequar a vida deles para o esporte que eles fazem, e quando necessário usa suplementação de acordo com o que a ciência mostra eficácia, não a da moda. E também, Bia, tem uma outra população que eu acho que ali te ajuda muito. Aquela pessoa que se formou, imagina, estudou no vestibular, estudou loucamente na faculdade, aí depois tem um monte de provas para entrar em algum lugar, ou residência médica, ou uma pós-graduação do dentista, ou um escritório de advocacia que ele entra como júnior e trabalha loucamente numa empresa de M&A que trabalha até as 2 da manhã, dorme pouco.
Ali te ajuda essa pessoa que está trabalhando muito, ela ajuda essa pessoa, talvez, sair de um burnout ou, melhor ainda, não entrar num burnout? Sim, porque isso faz parte do estilo de vida que a pessoa tá levando, né? Uma pessoa que ela tem que ficar trabalhando até 2 horas da manhã, ela precisa comer. Igual uma pessoa que dorme às 9 horas da noite. Ela precisa nutrir o corpo para aquilo. Então, eu falo que nesses momentos, a LIT é o combustível que a pessoa precisa para ela continuar funcionando bem. Como um carro. Você vê que ele vai pifar. Para você evitar aquele pife, você precisa o quê? Ajeitar, né? Quer ver como que tá ali óleo, toda a maquinaria. Então, a gente tem esse papel, né? Não tem papel de querer limitar ou dificultar, e sim de facilitar. Ah, eu sou uma pessoa que eu fico o dia inteiro fora de casa. Não vou cozinhar. Eu vou precisar cozinhar para eu como? Não, a gente vai dar um jeito. A gente tem delivery, indicação de chefe de cozinha, várias opções, marmitas, várias coisas, suplementos, por exemplo, que a gente pode utilizar ali um whey protein, né, como uma fonte proteica aí de fácil acesso, ou uma outra bebida proteica. Então, sim, a nossa disposição, a nossa memória, a nossa cognição está muito relacionado a como a gente está nutrindo o nosso corpo. Então, o pilar ali, né, os pilares que sustentam tudo isso, alimentação, exercício, sono, esse tripé, ele precisa ser trabalhado, ser ajustado, principalmente nesses momentos de maior demanda. Eu posso dizer que para a pessoa que está trabalhando demais, ali te deixa ele Sem preparado para dúvidas. aguentar o rojão. É isso. Ele vai estar dormindo melhor porque ele está se alimentando melhor. Ele vai estar. Muitas vezes a gente fala para ele: olha, eu sei que você não tem tempo, mas vamos colocar esses 30 minutos de atividade física para você aguentar trabalhar todo esse tempo. O médico da LIT, ele fica incomodando o paciente assim: ó, vamos lá, hein? Quero treinar. Ele fica, né? Eu falo, Porque gente, o eu Edu encho o saco fica. mesmo. Sou Então, cara de pau. Vou mandar mensagem. é, hoje foi interessante, Bia, uma paciente, primeira consulta, a primeira frase assim, ó, não gosto de treinar e quando eu treinei só antes de casar, porque eu queria emagrecer um pouco, eu achei péssimo, até hoje eu lembro. E ela já tem 2 filhos, eu achei muito interessante. E ela sentou na minha mesa, eu falei assim, nós vamos falar só sobre exercício físico, você sabe, né? Eu sei, já me falaram que você ia fazer isso. E o que você quer? Eu preciso mudar, porque agora eu tô cansada, agora eu tenho 2 filhos, eu não tô conseguindo cuidar deles, eu preciso, eu preciso melhorar. 30 anos. Então é muito legal, né? Você vê que a gente, de novo, estamos confrontando o paciente. Que o ser humano, por natureza, Bia, ele quer o quê? Conforto. Meu, tem um controle aqui, você vai levantar para trocar o canal? Não vai. Se puder ficar sentado, deitado, vai correr? Não vai. Então, é muito importante, como o médico da LIT faz, tirar o paciente do conforto. Isso melhora tanto a vida dele, a- tanto o preparo físico, a prevenção de doença, a disposição, a prevenção. O que esse paciente rende no trabalho, nesses casos que a gente está falando de burnout, tem paciente que fala assim, ó, doutor, eu não saio da boa alimentação, no final de semana eu faço atividade física, É, porque senão eu não aguento a vida que eu tenho. Isso é legal, né? isso é O médico contagiante, fazer isso, né? porque já teve caso, empresa, que eles começaram a fazer desafios entre eles, né? Do tipo, eles tinham que ir 3 vezes na semana fazer exercício, eles não estavam usando mais elevador, então a galera subia de escada. É, Então isso é muito bom, assim, acho que pode existir uma certa resistência no início, mas depois que a pessoa, e por isso que é importante confrontar, né? Eu acho que trazer a sinceridade, jogar as cartas na mesa, a pessoa ela vai gerar, se gera aquela relação de confiança entre ela. Realmente a Bia não vai passar a mão na minha cabeça, ela vai falar o que tem que ser falado. E aí a pessoa confia nisso, ela vai lá e faz, vê que dá certo e ela continua.
É interessante, né, Bia, porque como é uma doença, né, a obesidade, esse paciente uma vida inteira teve reganho de peso e muitas vezes o paciente tem vergonha, né? Ele tem vergonha de voltar no médico e dizer, nossa, doutor, eu perdi 10 quilos com você, agora engordei 8 quilos de novo. E o que eu gosto de falar para o paciente, Bia, e eu acho que a Lite faz muito bem, colocando esse paciente no centro ali da atenção, é que esse paciente a gente vai acolher ele, a gente precisa acolher ele. Então, brincando à parte no início, que a gente vai ficar apontando, ó, faz isso, faz isso, faz isso, quando esse paciente falha, que é comum e pode acontecer, nós sempre estaremos ali para acolher ele. Isso eu acho que é fundamental. Dessa forma, esse paciente ele se sente acolhido e ele volta ao engajamento, ele volta ao tratamento. E aí a gente traz sempre de uma coisa ruim, coisas boas. É onde a gente senta com o paciente depois e fala assim, paciente Bia, olha o que aconteceu. Onde foi que você está vendo super bem? Onde você aprender com o que aconteceu? O que você acha que aconteceu? Ah, doutor, eu fiz uma viagem, voltei da viagem, aí não consegui voltar, tal. Ah, doutor, meu pai está doente no hospital, tal. Eu falei, olha, então vamos fazer um trabalho para que isso não aconteça novamente. Vamos colocar um peso alerta, vamos colocar mecanismos de proteção que a LIT já faz. E a gente vai ensinando esse paciente ele pedir ajuda antes. E como a gente tem um farol, né, que a gente detecta essas pessoas que estão indo longe, a gente hoje, raramente a gente pega aquele paciente que ganha 8 quilos novamente. A gente pega o cara, opa, parou de emagrecer, opa, tá ganhando 1, 2 quilos. Bom, o que está acontecendo? O que a gente pode te ajudar? Isso é muito legal, né, Bia? Porque a gente pegou os últimos dados de avaliação do pessoal da pesquisa, dos cientistas, que a gente está com um número muito baixo de Sim. reengorda, né? Então, se a gente pegar o que a literatura traz, que a maior parte das pessoas em 2 anos engorda novamente. E na LIT não está acontecendo isso. A gente está com uma parcela muito grande dessas pessoas que já estão com a gente há muito tempo, estão se mantendo no peso. E isso deixa a gente mais feliz, né? Que mostrando que o caminho com o uso de tecnologia é uma ferramenta para ajudar na manutenção do peso também, não só para emagrecer, para dar caminhos, para dar processo, mas também para E ele se ajudar esse sente paciente mais a se seguro, manter. ele se sente mais seguro também, O que né? que Que você tem acha, essas Bia? informações ali, sabe que tem alguém que tá olhando. Ô, Bia, então eu queria fazer uma pergunta para você. Como é que você é, lida com um paciente que entra na LIT assim e a expectativa dele é perder 10 quilos em um mês? E aí você, como é que faz De- com esse Eu paciente assim? explico Como é que você sempre, eu explica? falo que é sempre falando a sinceridade, né? Uma coisa é uma pessoa que ela tem 140 quilos e ela espera que ela vá perder 10 quilos em 30 dias. Outra coisa é uma pessoa que tem 70, 60 quilos e quer perder 10 quilos. Então, depende de quem é essa pessoa, né? De onde a gente está, de onde essa redução aí está partindo. Tem sim estratégia alimentar que a gente consegue predizer, né, o percentual de perda de peso em certo tempo, pessoas seguindo, né, as orientações. Então a gente tem como fazer isso. E tem casos que não é possível você realmente afirmar quanto que a pessoa vai reduzir de peso. O que a gente garante é que se o objetivo é emagrecimento, a estratégia, independente de qual seja, ela está atrelada a isso. Então, é uma alimentação que ela vai manter ali o balanço glicêmico, né? Ela não vai dar pico de insulina, então é uma combinação de alimentos adequada. Ela vai fazer o déficit de energia suficiente para que ocorra esse emagrecimento. E a gente sabe que hoje, né, a LIT atinge, né, os nossos clientes atingem a perda de peso que ela é estabelecida pela literatura, né, de 5% de peso, 10%, 15%. A gente consegue atingir isso ali pela literatura, são 6 meses, a gente consegue isso antes, mas não dá pra gente falar ainda, né? Estamos desenvolvendo, dando spoiler, uma calculadora para tal fim,
Mas, enfim, existem duas estratégias que a gente consegue predizer, as outras a gente não consegue. Então, estamos querendo dizer que sempre falando a verdade, sempre trazendo dados que a gente já possui, ou seja, tem algumas situações que a gente consegue prever quanto que vai perder, né, em relação ao peso que essa pessoa tem. Dessa forma, você consegue convencer essa pessoa que ela não tem que estar super preocupado com a perda de peso. Ela quer perder aqueles 10 quilos em 10 dias. Ela tem que estar preocupada, assim, olha, essa Alite quer ser a última solução de perda de peso da sua vida. Vamos fazer isso de uma forma baseada em ciência, com responsabilidade, com saúde, para que você chegue no peso adequado e se mantenha nele. Então, não quero correr. Quantas vezes você já fez isso e deu errado? Então, sempre trazendo a clareza e a sinceridade. Como é que você ia e toda a sua equipe A gente se mantém participa atualizado na LIT? de congressos de eventos, né? Por exemplo, o Web Summit, que é um evento famoso aí de tecnologia de startups. Então, nós temos profissionais do time que estão nele. Nós temos também nossos artigos científicos, nossos papers, que foram inscritos já em congressos importantes, como o Congresso de Medicina do Estilo de Vida. Então, nós estivemos presentes nele. Estaremos, né, enviamos para congressos internacionais. Então, não só através dos eventos, mas o nosso grupo, né, eu chamo de grupo, o nosso time de saúde, nós temos encontros regulares, aí mensais e quinzenais, onde a gente discute artigos, discute aí as novidades, o que saiu, o que tem evidência, o que não tem. E a gente sempre está aí trocando informações, não se baseando em opiniões e achismos, mas de sempre traz ali algo que tem evidência científica. E a gente avalia, né, se realmente faz sentido implementar, né, essa mudança sugerida ou se é uma evidência então fraca, se merece mais estudos. Então a gente faz dessa forma, tem uma atualização aí mensal e quinzenal. Nossa, que legal. Então, além dos congressos que nós fomos treinados a fazer para se atualizar, né, os livros, nós temos os encontros toda semana, temos encontros os mensais, com todo o time, a parte médica, a parte nutricional, parte da ciência comportamental, também com os congressos de tecnologia. Todo ano eu vou para Las Vegas no congresso de Health. Então a gente saiu do tradicional, né? A gente saiu do que sempre foi feito e estamos inovando. Então, eu acho que isso fico muito feliz de fazer parte disso. Quando a gente fala em saúde no Brasil e tecnologia, as empresas, é um grande desafio e eu sempre gostei de grandes desafios. Então, nós Com estamos certeza. aí quebrando paradigmas. Já quebramos um, que é a telemedicina. Estamos quebrando os paradigmas que, às vezes, a consulta médica de 1 hora, o paciente ele consegue absorver ali 10, 15 minutos, no máximo, e que, às vezes, com o atendimento contínuo que a Lite oferece para esse cliente, está sempre ali no seu bolso, está sempre ali disponível, acaba sendo até mais eficaz. Por isso que a gente cuida do desfecho médico, do desfecho clínico, para que a gente consiga garantir que com essas mudanças de paradigma a gente consiga ter sucesso. Várias, Bia, tem mas eu alguma vou pergunta que você quer escolher fazer para uma. mim? É, Como que você, né, como tudo começou? Foi a ideia de você atingir, né, com o seu conhecimento, com os seus protocolos, mais pessoas, então escalar isso. Nós fomos treinados, né, por você e continuamente somos. Então, nós temos um contato grande com você, então você está sempre presente ali na NIT. Te vejo sempre.
mesmo do online. Então, é um ponto também, né, que as pessoas têm receio de, ai, como eu vou ter um médico, um nutricionista que tá online, mas isso é a melhor coisa, porque você tá falando com aquela pessoa o tempo todo. Então, na verdade, a tecnologia nos aproxima. E aí eu quero te fazer uma pergunta que seria como que é isso, né? A Lit, eu falo que nós somos aí os mini-Edus, né? Muitas das frases, dos exemplos que eu utilizo, eu aprendi com você. A gente utiliza as suas estratégias alimentares, o core da Lit são os testes alimentares. Como que é isso, assim, né? Transmitir esse conhecimento e seguir presente aí na Lit, né? A gente fazendo o que você faz. Olha, Bia, ótima pergunta, né? É, tudo, tudo é um desafio, né? Quando eu aceitei esse desafio aí do Vilela, da gente treinar pessoas, escalar o que vários edus fazem, é, é uma tarefa, né? Não foi, é uma tarefa muito difícil. Cada dia mais me surpreende como a gente está melhorando esse passar conhecimento, né? Hoje eu vejo que a gente consegue treinar pessoas da nossa equipe de uma forma mais rápida, mais eficaz, mas eu acho que de tudo que eu acho mais importante é o paciente, ele percebe quanto que a gente fica entusiasmado quando a gente resolve o problema dele. Então, apesar do online, eu acho que é mais humano, talvez, que a Lite é impossível. Porque os pacientes, eles sabem quanto que a gente vibra com o resultado dele, quanto que a gente vibra com as conquistas desse paciente. E meu papel maior que eu tenho com toda a nossa equipe é passar. Hoje, teve um paciente, o último paciente, ele falou assim: você fica feliz, né, doutor, quando a gente tem esse resultado, né? Ele perdeu 13 quilos, ele tem 140 quilos, né? Ele viu eu feliz vendo, olhando as fotos, e falou assim: você É fica feliz, né, doutor? verdade. Deve ser muito legal trabalhar com isso que você gosta, né? E é isso. Alit, se eu conseguir passar para vocês o amor que eu faço isso, e que eu sei que vocês fazem com o mesmo amor, eu vejo quando a gente, nas reuniões, a gente usa os casos clínicos, todo mundo vibra com os resultados. Por quê? Porque nós temos uma grande responsabilidade, é aliviar a dor do paciente, né? Essa dor pode ser uma dor muito grave, como uma doença relacionada à obesidade, também pode ser uma dor diferente. Ah, eu quero melhorar uma corrida. Então, o papel nosso vamos cuidar do paciente. O momento que um profissional de saúde, ou um hospital, ou qualquer coisa que seja, acha que é mais importante que o paciente, já começou errado. E eu acho que na Sem LIT dúvidas. o paciente é a Quantas pessoa mais fotos já? importante. O filho acabou de nascer, eu recebo. Eu falo, gente, eu a médica que eu recebendo, sabe? Como família, assim, você recebe. As pessoas vão na academia, te mandam, né? Então, acho que isso se você tivesse uma consulta presencial, talvez ia perder esse timing, né? Então, essa vibração, a gente consegue sentir essa felicidade, assim, muito próximo. É muito legal. É. Domingo de prova, toda hora chega o tempo da maratona, do triatlo. Esse final de semana foi o Sim, Ironman lá em Florianópolis. Então é muito legal essa relação. É muito mais do que aquela tô- consulta de uma hora, sem Bia. dúvidas. Você está o tempo todo com essa pessoa. Isso é muito gratificante. Bia, queria te agradecer Obrigada. imensamente por você participar do meu podcast, um lugar onde eu converso com amigos e para falar sobre ciência, e você trouxe aqui com muita clareza, com muitos dados científicos de tudo que você falou. Fico muito feliz pela sua presença e quem quiser acompanhar a gente por aqui e pelo Instagram, onde traremos sempre informações